O presbítero docente, ele é aquele que tem a sua ênfase no ensino da palavra, ele é mais dedicado, ele se afadiga na palavra. Inclusive, em Timóteo, capítulo 5, primeira carta de Timóteo, capítulo 5, verso 17, ele diz que aqueles que se afadigam na palavra são merecedores de dupla honra, dobrados honorários, dependendo da tradução. Vejam, nós temos ali presbíteros regentes e presbíteros docentes. Foram eleitos 2 irmãos para serem presbíteros regentes, presbíteros legitimamente eleitos pela igreja para representá-los no governo, na regência da igreja. Queridos, essa é uma atribuição muito importante. O presbítero, ele não é responsável apenas por servir a ceia. O presbítero, ele é responsável pelo cuidado da doutrina da igreja. Ele é responsável pelo ensino, ele é também responsável pela disciplina, ele é responsável pela recepção de novos membros, pela admissão à fé daqueles que estão sendo restaurados. Ele é responsável por cuidar com diligência do rebanho juntamente com o pastor, por visitar. Veja, são muitas as atribuições de um presbítero. Por isso, é necessário que aquele que vai ocupar este cargo de presbítero regente, ele busque o auxílio do Senhor Jesus Cristo, para poder cumprir com essa missão, cumprir com essa responsabilidade. 2 irmãos foram eleitos naquela ocasião, o presbítero Samir e o irmão diácono Marcelo. Primeiramente, eu quero passar a investidura do nosso irmão presbítero Samir, que já é presbítero há alguns anos, e ele hoje será tão somente investido para mais 5 anos no exercício do oficialato de presbítero regente da nossa igreja. Em seguida, nós então passaremos a ordenação do irmão diácono Marcelo. Eu quero convidar o irmão Rômulo como vice-presidente do conselho, convido também o Samir, venha para cá, presbítero Rômulo. Vou pedir para o presbítero Rômulo orar, investindo o Samir nestes próximos 5 anos. Samir já vem servindo a igreja ao longo de 10 anos como presbítero, e agora tem a responsabilidade por mais estes 5 anos. Que o Senhor dê graça para que o irmão presbítero Samir possa desenvolver o seu ministério junto à igreja, sendo um presbítero segundo o coração de Deus, que ele receba a graça do Senhor para esse ofício. Senhor, nós estamos muito felizes, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso que o Senhor nos proporciona, Pai. Obrigado porque, como o teu servo aqui leu na tua palavra, Senhor, o Senhor é quem preserva os remanescentes, o Senhor é quem traz eles, Senhor, à tua casa, Pai, e desperta o desejo, Senhor, em te servir, meu Pai. É um irmão valoroso, é um irmão que luta pela tua causa, Senhor, é um irmão que deseja, Senhor, que a sã doutrina prevaleça, Pai. É um irmão que luta por vidas, Senhor, para que vidas sejam libertas, saiam do cativeiro do pecado, meu Pai. E nós não estamos aqui de forma alguma, Senhor, louvando homens, meu Pai. Em primeira instância, Senhor, estamos louvando o teu nome, Pai, porque sabemos que tudo isso, todo bem, Senhor, procede das tuas mãos, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, por termos um irmão tão precioso, Senhor, labutando ao nosso lado, Senhor, e disposto, Senhor, a entregar a sua vida pela tua igreja, meu Pai. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai. Que sejam mais 5 anos, Senhor, que ele esteja aqui, Senhor, e mais 10, mais 20, Senhor, e até na eternidade, Senhor, com a sua família, Senhor, louvando e adorando o teu santo nome, Senhor, e abençoando aqui a igreja, Senhor, abençoando a vida de irmãos aqui, Senhor. Usa esse instrumento, Senhor, nas tuas mãos, meu Pai. Senhor, fala através dos teus lábios, Senhor, que ele seja sempre, Senhor, assim como tem sido proclamador da verdade, Pai, e que venha libertar cativos, Senhor, do jugo do pecado, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, usa o teu servo para a honra e glória do teu nome, Pai. E mais uma vez, Senhor, estamos aqui neste culto, Senhor,
O nosso intuito sempre, Senhor, é te louvar e cultuar o teu nome tão somente, Pai. Amém. Louvado seja o teu nome pela vida dele e de toda a sua família, hoje e eternamente, Pai. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos proceder então agora à ordenação e à investidura do irmão Marcelo Gomes Anelli da Silva. Diácono Marcelo Gomes, por favor, venha à frente. Vamos proceder então à eleição, à ordenação do irmão Diácono Marcelo, que fora eleito na última Assembleia. Será então ordenado e investido no ofício de presbítero regente. O irmão Marcelo não tem nada que o impeça de exercer esse ofício. Depois de forma legítima ter sido eleito pela igreja, conversamos com ele, o conselho conversou com ele, e ele aceitou esse encargo, essa responsabilidade. Diante disto, visto que é desejo dele esta responsabilidade, esse encargo, do qual ele foi eleito pela igreja, eu passo então a exortá-lo e peço que responda sinceramente às perguntas que eu passo a fazer, Marcelo. Você crê que as Escrituras do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Sim. Recebeis e adotais sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim. Sustentais e aprovais o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Aceitais o ofício de presbítero regente desta igreja e prometeis desempenhar fielmente os deveres deste encargo? Sim. Prometeis procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Sim. Tendo ele respondido de forma afirmativa essas questões, eu agora passo a perguntar à igreja e peço a atenção dos irmãos. Vós, membros desta igreja, reconheceis e recebeis este irmão como presbítero regente? Prometeis tributar-lhe toda a honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá o direito o seu ofício? Diante disso, eu peço então aos irmãos presbíteros, ao Marcelo, por favor, nós vamos orar por você. Peço aos irmãos que imponham as mãos, peço à igreja que se coloque de pé, ore pedindo ao Senhor que o Senhor o abençoe, que o Senhor possa consagrá-lo, prepará-lo para este sagrado ministério. Vamos orar pelo Marcelo, consagrando ao ministério. Querido Deus, Deus de toda bondade, Deus de amor, o Senhor foi servido, ó Pai, em escolher servos para trabalhar na Tua obra como presbíteros, como bispos, como aqueles que são responsáveis por pastorear o Teu rebanho. Ó Pai, o Senhor foi servido em usar homens para o governo da Tua igreja, para que haja paz na Tua igreja. Ó Deus, nós louvamos o Senhor pela vida deste Teu servo, que tem servido ao Senhor com dedicação como diácono, e agora, Senhor, é separado para o presbiterato. Conceda da Tua graça, Senhor, e porção dobrada do Teu Espírito, para que este Teu Filho, Senhor, desempenhe com toda dedicação, desempenhe, Senhor, com a unção do Teu Espírito, esse ministério que é tão especial na vida da Tua igreja. Dá a este Teu servo, Senhor, um coração de pastor. Dá ao Teu Filho, Senhor, um coração pronto a dedicar-se ao Teu serviço. Senhor Jesus, nosso bom pastor, dá a este Teu servo coragem, sabedoria no governo da Tua igreja, Senhor. Dá ao Teu Filho a graça necessária para sustentar os votos aqui assumidos, Senhor. E dá também à Tua igreja, Senhor, o respeito, dá à Tua igreja, Senhor, a animação necessária para que cuidem deste Teu servo, o ajude em suas dificuldades também. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos suplicando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor o consagre a este sagrado ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcelo, nós te damos a destra de companhia.
Diante disso, Marcelo, agora então proclamo e declaro regularmente eleito, ordenado e investido no ofício de presbítero regente desta igreja, e rogo aos irmãos da igreja, tudo segundo a palavra de Deus, que possam respeitá-lo, honrá-lo, animá-lo como servo do Senhor, como presbítero eleito e investido na função, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de perceber a seriedade, a responsabilidade que esse irmão assume diante do Senhor. Eu digo, Marcelo, presbítero Marcelo, você vai ter a responsabilidade de cuidar de pessoas mais velhas que você, exortá-los como a paz, com amor, mais jovens também. E você deve fazer isso segundo a palavra do Senhor, sempre em amor. A igreja, aos membros da igreja, eu digo, acolham com carinho o irmão Marcelo, respeitem, animem esse servo que foi escolhido por vocês, irmãos, para cumprir fielmente o ministério sagrado. Ele é representante de vocês no conselho da igreja, é um presbítero de forma legítima, ordenado, e poderá representar nossa igreja nos concílios superiores. Que o Senhor dê graça a ele para cumprir os votos que hoje assumiu com fidelidade. Agora eu passo a chamar os irmãos que foram eleitos diáconos. Nós tivemos 5 irmãos que foram eleitos diáconos na nossa última assembleia do dia 10 de dezembro. Eu vou chamar primeiramente os irmãos que já eram diáconos e que não serão ordenados, mas apenas investidos. É o irmão Ismael Dias Vaz Moreira, mais conhecido como Mica, o irmão Anardino José de Oliveira Santos, também conhecido como Neto. Chamar à frente também o irmão Tiago Alves Freitas. Tiago, muitos irmãos não sabem, ele já era diácono antes, foi diácono na Igreja Presbiteriana de Interlagos, então já fora ordenado lá, hoje ele será apenas investido. Eu quero aproveitar para chamar à frente também os nossos diáconos da igreja. Os diáconos, venham à frente, eu quero que vocês também orem pela vida dos nossos irmãos, vocês também darão um abraço neles, quero chamá-los à frente também. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, como Rei, cabeça da sua igreja, Ele foi servido em que houvessem socorros, chamamos assim de socorros, estes servos, os diáconos, que tinham um encargo especial de cuidar dos necessitados, de socorrer as pessoas que tinham alguma necessidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, registra o momento da instituição do diaconato. Os presbíteros, os apóstolos, eles eram mais dedicados à palavra, mas também tinham que se dedicar ao socorro das necessidades físicas do rebanho, das pessoas, daqueles que se achegavam à igreja. Ocorre que eles, instruídos por Deus, entenderam que não era mais o momento deles se dedicarem à mesa, mas servirem à palavra. Para isso, então, é instituído o ofício do diaconato. E o diácono ele tem uma atribuição muito importante na vida da igreja. Ele é responsável por manter a boa ordem do culto. Ele é responsável por guardar, por receber, por recolher ofertas na igreja para os pobres e para fins piedosos. Ele é responsável por cuidar de administrar isso à medida que entrega recursos a pessoas que estão necessitadas e mais carentes. Ele é responsável pela boa ordem das dependências da igreja. Todas estas são responsabilidades do diácono. Ele é o servo da mesa, o presbítero é o servo da palavra. Os diáconos, portanto, são na igreja os ministros da distribuição e caridade fraternal e da ordem do culto. Eu gostaria de pedir ao nosso irmão, presbítero Clóvis. Presbítero Clóvis já é um presbítero muito experiente, um presbítero emérito, presbítero que tem mais de 25 anos de serviço de presbítero à igreja. Eu peço a ele que ore pela vida dos nossos irmãos Anardino, Mica e Tiago, investindo-os neste ofício,
pelo período de 5 anos que eles servirão, no caso do Mica, do Neto, mais 5 anos como diáconos da nossa igreja, e do Tiago, pelos seus primeiros 5 anos aqui como diácono. Que o Senhor conceda graça a estes servos, para que sirvam com toda a dedicação, com todo o amor que o ofício requer em nossa igreja, na família Betel. Presbítero Clóvis, ora pelos nossos irmãos. Senhor amado, nós queremos te agradecer em especial pela vida do Mica, Senhor, ó Deus, pela vida do Neto, pela vida do Tiago, ó Deus, que mais uma vez ele se dispõe, Senhor Deus, a te servir de todo o coração aqui na Igreja Betel, Pai. Eles já os têm feito isso, ó Deus, com dedicação, mas agora, ó Deus, investidos pelo Senhor mais uma vez no ofício do diaconato, nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor sustente a vida de cada um deles, a família de cada um deles, ó Deus. Que o Senhor abençoe a casa deles, ó Pai, para que eles possam sentir a Tua presença de uma maneira especial, Pai. Derrama uma porção dobrada da Tua graça sobre a vida deles e que eles possam ter sempre a disposição, ó Pai, e o desejo de Te buscar, ó Deus, de se consagrar, de viver uma vida santa diante do Senhor, ó Pai, e de ser luz do Senhor neste lugar, ó Deus, e por onde eles andarem, Senhor. Ó Deus, que eles representem o Senhor de uma maneira muito especial, ó Pai, pregando o Evangelho, ó Deus, agindo, ó Pai, como servos do Senhor, ó Pai, no cuidado para com a Tua casa, no cuidado para com os membros que estão aqui nesta casa, Senhor. Ó Deus amado, em primeiro lugar, te rogamos que o Senhor possa sustentá-los e que o Senhor possa usá-los como instrumentos de bênção nas Tuas mãos, para abençoar o Teu povo, para abençoar a todos aqueles que eles conhecem, que estão ao seu redor. Ó Deus amado, muito obrigado pela vida do Tiago, do Neto, do Mica, Senhor, de todos os demais irmãos da junta diaconal, que eles se unam, ó Pai, primeiro a Ti, e que eles Te sirvam de todo o coração, com todo o empenho, ó Pai, com todo o amor à Tua causa. E, ó Deus, que em todo o tempo eles sejam usados pelo Senhor na Tua obra aqui na Betel. Louvado seja o Teu nome pela vida deles. Nós oramos agradecidos e pedimos a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos proceder então agora à ordenação dos irmãos eleitos para o diaconato na nossa igreja. Foram eleitos também na mesma assembleia os irmãos Fabrício Carregosa Albanese, por favor, Fabrício, queira apresentar-se aqui, e o irmão Alexandre Cordeiro de Araújo. Alexandre, por favor. Meus irmãos Fabrício, Alexandre, vocês ouviram a palavra, a exortação a respeito das funções do diaconato. Nós já conversamos com vocês algumas vezes, sabemos, os irmãos foram escolhidos de forma legítima pela igreja, aceitaram o encargo, aceitaram a responsabilidade de servirem na igreja como diáconos. A gente sabe que pode servir sem ser diácono, da mesma forma, mas a partir do momento que a gente recebe o cargo, somos eleitos e ordenados, nós passamos a ser cobrados como diáconos, né? E os irmãos aceitaram essa responsabilidade, e eu quero então, diante disso, passar a fazer as seguintes perguntas a vocês, perguntas constitucionais. Vocês creem que as Escrituras Sagradas, o Antigo e Novo Testamento, são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Sim. Sim. Vocês recebem e adotam a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim. Sim. Vocês sustentarão e aprovarão o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Sim. Vocês aceitam o ofício do diaconato desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres deste encargo? Sim.
Sim. Vocês prometem procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Sim. Sim. Meus irmãos, depois deles terem respondido de forma afirmativa a essas perguntas, eu quero então passar a perguntar para a igreja. Peço que vocês olhem para a igreja. Meus irmãos, vocês, membros desta igreja, reconhecem estes irmãos como diáconos? Vocês prometem tributar a eles toda a honra, a animação e a obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá o direito ao seu ofício? Amém. Depois, então, de os irmãos terem respondido afirmativamente, a igreja também, eu peço aos irmãos que se coloquem de joelhos, convido à frente os presbíteros, são responsáveis pela ordenação de oficiais na igreja, que imponham as mãos sobre os nossos irmãos. Passaremos então a orar por eles. Peço à igreja novamente que se coloque de pé, nós vamos orar pelos nossos irmãos. Querido Deus, obrigado porque foi servido ao Senhor conceder à tua igreja servos que te dedicam a vida, Senhor, no serviço da tua casa, que se dedicam, Senhor, e se gastam em favor dos irmãos, servindo àqueles que são mais carentes, cuidando das necessidades físicas da tua igreja, administrando a mesa, Senhor, cuidando para que não falte pão aos teus filhos, para que aqueles que estão mais carentes e necessitados, Senhor, não sejam desassistidos, para que as viúvas e os órfãos de nossa igreja, Senhor, sejam sempre amparados, para que haja boa ordem, Senhor, no nosso culto, nas dependências da igreja. Foi servido o Senhor em consagrar estes servos. Por isso, ó Pai, nós suplicamos agora a tua graça sobre a vida do Fabrício, sobre a vida do Alexandre. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que conceda porção dobrada do teu Espírito a estes teus filhos, para que eles honrem, Senhor, o sagrado ministério do diaconato, que hoje são investidos pelo Senhor. Ó Deus bendito, que os teus filhos amem cada dia mais o Senhor, servindo a tua igreja, servindo os irmãos. Ó Deus bendito, concede a estes teus servos toda a coragem, todo o ânimo necessário, Senhor, nos momentos de dificuldade em que o ministério do diaconato impõe. Senhor, sê com estes teus filhos, dá graça a eles, abençoa suas esposas, sua família, Senhor, para que sejam também, Senhor, dedicados juntos com eles, para que entendam as responsabilidades do esposo, responsabilidade que assumem diante do Senhor, diante da tua igreja, até que o Senhor volte. Senhor, eles não serão apenas por 5 anos oficiais, mas serão para a vida toda, ó Deus, que eles jamais se esqueçam dos votos aqui assumidos e que recebam do Senhor a graça para cumpri-los, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós suplicamos, Pai, nesta hora, que o Senhor os consagre como diáconos a teu serviço, em nome de Jesus, amém.